Oi, gente! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Conectar-se. Gente, antes da gente começar, eu preciso que vocês nos ajudem. Eu preciso que vocês se inscrevam no canal, que vocês curtam, compartilhem, que vocês comentem. Isso ajuda muito a gente a levar a nosso canal em si e as pessoas que estão aqui a serem conhecidas, vistas e a gente conectar essas pessoas. E vamos lá, porque hoje o nosso episódio é muito especial. Eu tô aqui com meu filho, Didico, que ele é muito fofinho. Né, Didico? Gente, olha só. A nossa conversa de hoje, ela é sobre amor, cuidado e ciência. Tudo isso reunido no universo dos pets. Você já parou para pensar que existem doenças graves para enfrentar, como câncer, com animais também? A nossa convidada de hoje, ela é veterinária oncologista, uma profissional excelente. Ela já há alguns anos a gente já leva o Didico lá com ela. Então a gente trouxe ela para conversar, para explicar para a gente como proceder, como a gente diagnosticar, como a gente ir atrás quando os nossos animaizinhos começam a enfrentar esse problema que é o câncer. Mari, seja muito, muito bem-vinda. Obrigada por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui. Ai, que bom. Mari, então, eu queria que tu contasse para nós como que tu escolheu a veterinária, a profissão para ti, foi uma coisa desde o início, foi uma coisa mais tardia, em que momento que tu escolheu, né, estudar veterinária? Eu sempre digo que foi a veterinária que me escolheu, né? Eu já sabia isso desde o começo. Quando eu tinha 7 anos, eu já sabia que eu queria ser veterinária. Eu até falava para o meu pai, eu quero ser veterinária. E ele até tentou colocar alguns empecilhos, porque ele achava que eu era muito jovem ainda para já saber o que eu queria ser na minha vida. Falava sobre decisões que eu teria que tomar. E mesmo assim eu persisti no caminho e nunca tive dúvidas. Então, chegou na hora de fazer vestibular, sempre foi a minha primeira escolha veterinária. E aí tive que tomar algumas decisões, porque na época eu morava no interior, eu sou de Campos Novos, e lá não tinha faculdade, né? Então, a mais próxima era Lages, e eu acabei vindo fazer ensino médio em Balneário Camboriú, e daqui eu tinha que decidir. Então, as minhas irmãs moravam aqui. A ideia dos meus pais era que eu ficasse aqui, fizesse uma faculdade aqui, né? A ideia era mandar todas as filhas para cá e que elas ficassem por aqui. Mas a veterinária não tinha, então eu tinha que fazer uma escolha. Não tinha em Florianópolis, então era poucas cidades no estado que tinham veterinária. E aí eu falei, não, eu saí do interior, eu não vou voltar para o interior, aquela coisa, né, que você já está em Balneário Camboriú, você não quer voltar para o interior. Então eu falei, eu vou para Curitiba fazer a faculdade lá. E aí me inscrevi, era o mesmo dia, como eram universidades federais, estaduais, elas acabam ficando no mesmo dia o vestibular. E aí eu impossibilitava que eu fizesse Lages. Então, eu fui... mas foi muito bom, sabe? Eu acho que foi divisor de águas na minha vida, porque eu estava sozinha em Curitiba, então eu tive um crescimento pessoal muito grande, eu tive que me virar, aprender várias coisas, porque não tinha ninguém lá para me ajudar. Então, foi muito importante na minha vida. E aí fiz faculdade lá, e quando eu terminei veterinária, eu acabei retornando para Balneário Camboriú. Minha irmã tinha acabado de ganhar bebê, então eu fiquei naquela dúvida, fico em Curitiba, estava muito bem estabelecida lá, já estava trabalhando numa UTI veterinária lá, mas aí eu fiquei entre minha família e a profissão, e eu falei, eu vou continuar o meu caminho em Balneário Camboriú. E aí foi quando eu retornei, e saí de uma área de internamento que eu trabalhava em Curitiba e vim trabalhar com pet shop. Então mudei totalmente de ramo ali. E aí comecei a trabalhar com a parte de pet shop e começar a pegar desde o início e ter a minha própria clientela. Então foi ali onde eu comecei a seguir. Nossa, que legal, Mari. E nesse momento mesmo, tu já teve que escolher se tu ia se especializar? Digamos que tu foi para a área da oncologia. Como é que funciona? Eu não sei como é que funciona dentro da medicina veterinária, né?
se tu tens que fazer, depois tu termina tudo, tu faz mais essa especialização, como é que funciona? Hoje em dia eles já até abrem para você fazer uma especialização durante a graduação. Mas na minha época não era tão comum. Então a gente terminava a graduação e ia escolher alguma área. Eu não tinha certeza, porque eu tinha trabalhado na parte de UTI, então eu queria mesmo era essa parte de internamento, de cirurgia, de clínica inicialmente. Foi uma dificuldade bem grande que eu tive aqui em Balneário Camboriú, porque imagina, eu trabalhava em Curitiba. Curitiba tem uma visão muito além já da veterinária do que a gente tem aqui em Balneário. Eles já estão mais à frente, né? Enquanto já fazem ressonância, tomografia já era uma coisa de rotina lá. Sim. Aqui em Balneário mal se fazia raio-x na época que eu vim. Então, eu tive que começar tudo do início. Então, inicialmente eu comecei a trabalhar com o pet shop, então banho e tosa, vacinas, consultas. E aí eu senti uma demanda muito grande de faltar mão de obra. Eu precisava, às vezes, um animal ruim, mal, ou uma cirurgia que precisava de uma atenção, que o animal já não poderia ir para casa. Então, foi na hora que eu percebi que, precisa mais do que só o consultório. E aí eu resolvi abrir a clínica 24 horas. Então, 2 anos depois de consultório, eu abri a BCVET, que foi a clínica 24 horas, que a gente atendia dia e noite. Então, foi uma realização pessoal, porque eu consegui atender meu cliente por completo, né? Juntar as especialidades lá dentro da clínica. Então, foi muito bom. O problema do 24 horas é que ele demanda muita mão de obra. Então, isso acaba se tornando bem complicado. Custoso, né? Hoje já tem faculdade aqui, mas na minha época ainda não tinha essa mão de obra. Então, as pessoas ainda tinham que vir para Balneário para trabalhar aqui. Então, foi um pouco complicado e um desafio para mim. Então, eu fiquei nessa área da clínica mesmo, da cirurgia e da internação. E aí foi quando eu realmente descobri que eu gostava de algo a mais, eu gostava de cuidar. E a oncologia é uma especialidade muito, muito nova ainda na veterinária, né? Antigamente, qualquer veterinário fazia qualquer tipo de quimioterapia, ou tinha câncer, eutanásia. Era a primeira escolha de todo mundo. E aí, graças a Deus, hoje o cenário é totalmente diferente, né? Então, a gente já está se aproximando da medicina humana. Ainda a oncologia, ela atende toda a parte de tumores, mas a gente já tem a especialidade. E foi quando eu quero seguir isso. Não é uma especialidade fácil, porque ela está em inovação o tempo todo, então demanda de você estar estudando o tempo todo. Hoje é uma verdade, amanhã essa verdade já não é mais a mesma, então a gente tem que buscar novamente outra vertente. Mas é surreal quando você vê que aquele animal que não teria chance, de repente ele vai viver mais mais anos junto com a sua família. Então é transformador. Então, depois disso eu realmente me realizei na oncologia. Ai, que show. Mari, então assim, quais são os tipos, eu já vou entrar bem na assim, quais são os tipos de câncer mais comum hoje? Na veterinária, os mais comuns são os tumores de pele e os de mama ainda. A mama, ela está acabando porque cada vez mais as pessoas pensam na castração, fazem a coisa certinha, então já diminuiu muito o índice. Mas nós ainda temos uma bagagem de pessoal que não castrava ou demorava muito para castrar, então a gente ainda está pegando muito tumor de mama, mas eu acredito que isso ao longo dos anos ele vai diminuir. Mas o tumor de pele ainda também é o rei, assim, é o que a gente mais atende. Mas atende tudo, né? Mas acho que o que mais está no top é os tumores de pele. Ô Mari, agora bem leiga mesmo, vou te perguntar, para ter o câncer na mama, porque eu lembro que a Chiquinha a gente tirou antes, né? Mas tem que ter tido filhotinho, não tem que ser castrado, é hormonal, o que acontece? Normalmente os ovários, eles ficam produzindo hormônios, então eles auxiliam, né, na produção. Então, normalmente, antigamente se indicava castrar antes do primeiro cio, porque evitava 99% da chance de não ter tumor de mama nas cadelas. Hoje isso caiu porque as pessoas começaram a castrar muito jovem, aí o animal não tinha terminado o crescimento, então isso trazia consequências para a vida adulta, além de outros tipos de tumor, trazia como incontinência urinária,
erro no crescimento, doenças osteoarticulares. Então, vamos deixar o animal terminar de crescer para realmente a gente castrar. Sim. Então, hoje é pré-determinado que a gente castre entre o primeiro e o segundo cio. Você evita 75% dos tumores de mama, então é uma porcentagem muito alta, né? E você deixa que o animal termine o crescimento. Nas raças grandes, como elas demoram um pouquinho mais para terminar o crescimento ósseo, então nessas raças normalmente a gente espera até 1 ano e meio, 2, para daí fazer a castração. Mas sim, elas são, os ovários produzindo hormônio, elas acabam, né, aumentando o risco. A genética não vem sozinho, né? Que nem nós humanos também, né? A gente carrega. Minha mãe teve, então a gente sabe que nós como filhas temos que nos cuidar. E também o fator de ter filhote ou não ter filhote não influencia. Diziam a cadela que teve filhote não vai... Não, isso caiu por terra. Ai, tá? É a castração ainda que predomina. Ai, que bom. Quais são os principais sinais de alerta que os tutores precisam cuidar, assim? Como é que a gente sabe que está acontecendo? A chance maior de você ver sempre são os tumores de mama e de pele, que você vê os nódulozinhos, né? Então, são as coisas mais simples. Você viu uma bolinha, procure um serviço especializado. Por quê? O veterinário, às vezes, nem sempre vai saber conduzir da melhor maneira isso. Isso pode, a abordagem inicial pode ser um fator determinante. Eu sempre uso uma frase na oncologia veterinária, viu alguma coisa, faça alguma coisa. Não adianta você, eu vou observar para ver se cresce. Você já viu nós, humanos, você começa com a proliferação ali, vou ver se cresce. Deus me livre, você correu para o médico e vai ver o que está acontecendo. Então, isso na veterinária ainda é muito, vamos ver se essa bolinha aí aumenta. Então, não. Então, viu qualquer nódulozinho, viu qualquer proeminência, já procura um veterinário especialista. E outros sinais, né? Como perda de apetite, vômito persistente, diarreia persistente, né? O animal mudou o comportamento, inchaços, né? Claudicações, que é mancar. Então, qualquer coisa que você, ou para persistente, não melhorou, é importante que você procure um oncologista. Ou que o clínico mesmo, geral, observe isso e consiga te encaminhar. Outra coisa importante é você fazer check-up, né? Tumor de pele e mama eu amo. Por quê? Porque a pessoa vê uma bolinha e corre para o veterinário. Tumor não dói. Se doesse, ninguém morria de câncer. Sentia uma dorzinha, corria para o médico, tô com alguma coisa, diagnosticava, cirurgia e curava. É verdade, né? Não dói. Ele cresce, ele toma o organismo, ele só vai doer realmente quando ele estiver comprimindo alguma outra coisa. Então, precisa se fazer check-up. Tá? Não dá para, meu animal nunca teve nada, eu nunca fiz nada porque ele nunca teve nada. Até ele ter. Então, é obrigatório. Até 8 anos, pelo menos uma vez no ano. E eu digo, check-up não é só check-up de sangue, porque muitos tumores não aparecem no exame de sangue. É exame de imagem. Raio-X e ultrassom, pelo menos. Raio-X para ver parte torácica e ultrassom para ver cavidade abdominal. Sim. E depois dos 8 anos, a cada 6 meses. Parece um exagero? O meu cachorro eu faço 6 meses certinho. 6 meses ele não tinha nada, absolutamente nada. Eu tenho um pincher também, né, do tamanho do Fred. Então, 6 meses depois, nem deu, um pouquinho antes de eu ganhar a Isis, ali eu fui fazer, tinha 5 meses que eu tinha feito um check-up nele. Ele tinha um tumor de 5 centímetros no fígado. Meu Deus, Mari, no fígado? No fígado. Se eu não tivesse feito, né? Se eu não fizesse isso, 5 centímetros é um pincher, gente. É muita coisa. Pincher, né? É muita coisa 5 centímetros para um pincher. Meu Deus! Então, esse check-up é de suma importância. Hoje ele está aí, já, a Isis vai fazer, né, fez 3 anos. Fiz a cirurgia um pouquinho antes de ganhar ela e ele está aí super bem. Mas por quê? Porque eu vi isso, né? E já tomei uma atitude, já optei pela cirurgia, fiz tudo passo a passo. Sim. Então, é importante que a gente faça esse acompanhamento. Sim. Eu ia te perguntar se existia uma prevenção para o câncer, né? Dos animais. Eu acredito que uma delas realmente é esse check-up, né? Exatamente. O check-up você vai pegar desde o início, né? Você pega ali, consegue fazer diagnóstico certinho, consegue abordar ele de maneira que ele não esteja comprometendo. Porque eu sempre digo assim, as pessoas têm mania de me procurar quando o animal está morrendo, né? Quando já tentaram de tudo e aí eles vêm... E aí não é hora de tratar o câncer. Tratar o câncer é quando o animal está bem.
É preventivo mesmo, né? Quando ele está bem. Depois que ele já está com várias consequências, que o tumor já está fazendo um monte de cadeia ali dentro do organismo, aí é complicado. A gente já não tem muita chance frente a ele. Ele já estabeleceu de uma maneira no organismo. Sim. Agora, quando você pega ele precocemente, aí sim, a nossa chance aumenta muito. Nossa. Mari, como é que é feito o diagnóstico num pet? O processo ele é parecido com nossos, assim, dos humanos? É, parecido. A medicina está um pouquinho mais avançada, um pouquinho mais avançada, né? Enquanto na medicina a gente já tem PET scan, cintilografia, a gente já né, vai muito além. A veterinária a gente é um pouquinho mais atrasada. Então, claro, a parte clínica, sempre é fundamental o exame clínico para você poder entender e diagnosticar e entender onde está começando isso ali. E os exames de imagem e os exames sanguíneos, né? Então, entre os exames de imagem, a gente vai ter tomografia, ressonância, ultrassom, radiografia, inúmeros exames os exames contrastados, que vão nos auxiliar a determinar onde está o câncer, a localização, fazer um planejamento cirúrgico, se isso for possível, ou estabelecer um prognóstico. E daí, depois disso, vem a parte ouro, né? Que é a punção, que é a citologia do nódulo, e a biópsia, né? Que ela é quem fecha o diagnóstico, ela que vai dar nome e sobrenome para aquele tipo de tumor. Ah, sim. E quais são os tratamentos que a gente tem hoje disponível? O que a gente tem hoje disponível na parte de veterinária é a cirurgia, então ela é o nosso carro-chefe aí, cirurgia, a quimioterapia, a eletroquimioterapia, que hoje é muito utilizada, principalmente para ganhar margem cirúrgica. A radioterapia, ela não é feita aqui, ela é feita em São Paulo e no Rio de Janeiro. Hoje a gente já tem, antigamente a gente tinha que mandar para a Argentina, hoje a gente já tem aqui no Brasil, mas ainda, infelizmente, é um tratamento que é bem oneroso, então não é todo mundo que consegue ter acesso a isso. E os tratamentos paliativos, que também fazem parte, né? Você deixar o animal confortável, tirar a dor dele, e algumas quimioterapias que são mais brandas, feitas para suporte mesmo, feita em casa. Sim. Maria, os efeitos colaterais, é o mesmo dos humanos, assim, ou não? Sim, as drogas são iguais. Então, o que a gente usa na medicina é o que a gente vai usar na veterinária, né? O que muda normalmente é dose. Então, enquanto que na medicina a gente está usando 100% da dose com o objetivo de cura, na veterinária a gente é muito mais cauteloso. A gente usa uma dose em torno de 40%, que a gente chama de dose máxima tolerada pelo animal, e ela tem o objetivo de dar tempo e qualidade de vida. Nosso objetivo é botar esse tumor para dormir. Às vezes a gente consegue a cura, né? Quando ela é feita precocemente, quando a gente consegue fazer uma abordagem cirúrgica concomitante, mas normalmente o nosso tratamento é mais brando mesmo para dar qualidade de vida para o nosso pet. A gente mais é humano, digamos, nessa parte, né? Então, na medicina ela vai lá para tentar te curar, mas isso pode custar um pouco. E como a gente usa uma dose menor, 90% dos nossos animais não tem efeito colateral. É uma coisa, Mi, que as pessoas pensam, elas sentam na minha mesa e já dizem para mim, eu não vou fazer quimioterapia. Nem sabem se o tratamento é quimioterápico, mas elas já dizem, não vou fazer quimioterapia. Por quê? Porque ou já passaram isso com familiar, ou já passaram um tempo atrás com pet, que era outra realidade. Hoje em dia, a quimioterapia é um dos melhores tratamentos que a gente tem, onde a gente consegue mais dar tempo e qualidade de vida para eles mesmo, e bem, exatamente isso. Nosso objetivo é qualidade de vida. Então, os animais, eles ficam bem durante o tratamento. Claro que a droga, ela não foi feita, a quimioterapia, ela não foi feita pro câncer. Ela foi feita para células de rápida multiplicação. Por isso que quando a gente faz, a gente tem vômito, a gente tem diarreia, a gente tem perda de cabelo na medicina, né? Na veterinária isso também acontece, porque vai atingir as mesmas células, só que com uma dose menor. Então os nossos efeitos são muito mais brandos, tanto que o animal você não vê eles perderem o pelo, eles ficam eles ficam normais, né? Justamente por causa da nossa dose. Mas sim, eles podem ter baixa de imunidade, eles podem ter anorexia, eles podem ter vômito, podem ter diarreia, mas eles são efeitos transitórios, então que acontecem, e se acontecerem a gente já consegue reverter isso ali. Então é muito, muito, muito tranquilo de a gente dar a volta por cima desses efeitos aí. Sim, mas só para eu entender agora, diagnosticou o câncer, primeiro a cirurgia? Depende do câncer, né? Vamos supor que é um linfoma. O linfoma, normalmente, você não faz cirurgia, o tratamento é quimioterápico.
Então, você vai partir direto para a quimioterapia, né? Não tem como você tirar todos os linfonodos do corpo. Então, a gente vai direto para o tratamento quimioterápico. Então, vai depender muito do tipo do câncer que você vai diagnosticar. Diagnosticou um mastocitoma na pele. Aí você vai fazer planejamento, se isso é possível ser cirúrgico, se a gente tem que reduzir ele, às vezes com a quimioterapia antes para depois operar, ou se dá para operar e depois entrar com a quimioterapia. Tem tumores que só a cirurgia já resolve. Sim. Tem tumores que a cirurgia não consegue alcançar, como o seio nasal, às vezes acaba ficando comprometido, então precisa da radioterapia ou precisa de outras formas. Então vai depender, não existe uma receita de bolo. Por isso que o tratamento tem que ser feito por especialista. E é totalmente diferente de um animal que tem desde o começo essa conduta feita pelo especialista do que às vezes pega o clínico. Porque às vezes pega um clínico que é cirurgião, ele já quer ir lá tirar, daí ele tira, aquilo não foi tirado com a margem que necessita. Eu sempre brinco, né, mas é uma coisa bem realista, o tumor, ele é como uma colmeia de abelha. Quando você faz uma abordagem correta e que você retira ele por completo, é muito bom. Agora vai lá numa colmeia de abelha e corta ela na metade. Se aquilo não sai, a abelhinha se espalhando para tudo que é lado. Então, o tumor ele também se comporta assim, ele fica desesperado na hora que ele é agredido. Então, ele vai tentar achar casa em qualquer outro lugar. Então, tem que ser bem abordado. E fora que o símbolo da oncologia é um caranguejo. E não é à toa que esse símbolo é um caranguejo. Por quê? Porque o que a gente vê é o corpinho. Mas as patas, elas têm um símbolo que são as raízes do câncer. Muitas vezes o tumor, ele tem é como um iceberg. O que você vê não é o que realmente é. Então, você precisa ter conhecimento daquilo ali, daquele tumor, ele tem um comportamento dessa maneira. Um sarcoma, ele não costuma fazer metástase, ele é localmente invasivo. Agora, se ele não for abordado cirurgicamente correto, ele vai te trazer um prejuízo. Então, é preciso fazer o diagnóstico certo e aí, a partir disso aí, fazer um planejamento de tratamento. E cada animal vai ter um tratamento. Por quê? O Fred, vamos supor que ele tem um problema renal, ou ele tem um problema cardíaco. O tratamento para ele vai ser individualizado de acordo com as comorbidades, Sim. de acordo com a tolerância dele. Tem animais que não suportam tomar medicação via oral, tem animais que não gostam de ficar fazendo acesso ou ter que ficar vindo toda semana para a clínica. Então, isso é individual. Fora que também tem a parte de custo, né? Sim. Então, isso envolve também. Não é porque esse é o tratamento preconizado e custa tanto, eu não tenho condição, eu não vou tratar meu animal. Não, a gente tem uma outra opção. Então, a gente sempre vai conseguir abordar o nosso paciente juntando todas essas informações. Sim. Mari, como aquela, né? Como lida com o emocional dos tutores? Porque assim, gente, a gente ama muito, né? Muito. A gente ama muito. E como é que faz, assim, que nem tu, pra tu ter essa... Cara, é que eu já te conheço há tempo e tu tem... Nossa, Mari, eu digo assim, eu não tenho nem palavras, assim, mas tu tem um jeito de falar com a gente. Graças a Deus o Didico não tem nada, né, oncológico que ele tem que tratar. Mas tu trata além deles, tu trata da gente também. Sim. Me conta como é que é. Eu gosto desse contato, sabe, Eu acho que a oncologia também foi uma paixão por causa disso. Eu passei isso com a minha mãe, então a minha mãe teve câncer de mama, então a gente sabe o quanto você está sensibilizado naquele momento. Sim. E na época que a minha mãe teve, eu fazia faculdade, então não tinha noção da oncologia, e a palavra câncer, ela assusta muito, né? Sim. O tratamento oncológico, ela assusta muito. E hoje a gente já tem maneiras de se lidar com isso, tem resultados muito satisfatórios. Então, claro, às vezes ela é uma condenação, mas a gente pode trabalhar aquilo de uma maneira que vocês consigam entender, que vocês consigam curtir esse momento, até porque a gente não é eterno, né? Sim. Então, às vezes esse preparo para você saber que está chegando ao fim, ele às vezes é importante. Então, eu gosto muito dessa parte do contato, eu passo meu celular para os meus clientes, porque eu gosto de estar próximo do meu paciente, do meu cliente, para que esse momento tenha uma assistência bem importante. Então... Tu já teve alguma história, Mari, marcante, assim, que te marcou? Ai, várias. Várias. Ai, conta uma pra nós. Ai, assim, pra mim...
são duas que são bem marcantes para mim. Não vou dar nomes aqui, mas foram duas cadelinhas que a gente fez tratamento oncológico. Uma delas teve mastocitoma, que é um tumor de pele, e a doutora fez de tudo, assim, tudo que estava ao alcance, fez cirurgia, fez quimioterapia, e a gente conseguiu dar um tempo muito grande de sobrevida. Mas o mastocitoma, ele é um tumor bem cruel, ele começa às vezes a estourar vários nódulos pelo corpo, e ela estava tomada, assim, tudo tomado. Então, dentro de casa, ela já não tinha mais qualidade de vida pela dor, mesmo com todo o analgésico, com tudo, ela já não tinha mais qualidade de vida, e a tutora estava tendo bastante dificuldade de lidar com isso. Sim. E para mim foi muito difícil, porque para mim a eutanásia é sempre a minha última, os meus clientes sabem que é sempre a minha última escolha. Mas em oncologia, infelizmente, muitas das vezes ela é necessária, porque o tumor ele derruba a qualidade de vida em alguns momentos. E às vezes o animal está lá com exame bom, está lá firme, coraçãozinho bom, tudo, mas ela derrubou total a qualidade de vida do animal. Sim. E a gente sabe que não vai conseguir ir além daquilo ali, que aquilo ali só vai levar ele a ter mais dor, a ficar mais comprometido. Então, essa cachorrinha foi muito difícil para mim, porque ela balançava o rabo. Ela balançava o rabo enquanto foi feito o procedimento. Então, para mim, foi uma coisa que marcou demais. Até hoje, ela vem na minha cabeça. A gente se questiona se está certo ou se está errado, mas nesse momento a gente tem que deixar de ser egoísta. Né? Eu sempre digo, é uma decisão que você tem que tomar para amenizar sofrimento. Ela foi feita para isso. Sim. Graças a Deus que na medicina existe essa opção. Meu pai teve Alzheimer, e a medicina ela é muito cruel, né? Porque a gente sabe que não tem mais para onde ir aí, e eles ficam mantendo a pessoa ali sofrendo, e procedimentos invasivos que foram feitos no meu pai, que não é necessário. E a medicina veterinária, graças a Deus, ela chega a um ponto que ela sabe disso e ela determina que você pode amenizar o sofrimento. Até porque os animais são muito puros. Eu digo que o ser humano vem aqui para pagar alguma coisa, né? Mas os animais não, eles são tão puros que eles não devem ficar sofrendo. Então essa foi uma que marcou bastante. E uma outra Spitzzinha também que a gente teve com tumor na bexiga. E ela também, assim, os tutores amavam ela muito, e foi bem difícil. Também a gente fez tudo e foi para fora, e fez cirurgia, e fez todos os tratamentos. E chegou o momento que ela mesma já tinha desistido, a cadelinha mesmo já tinha desistido, e a gente não se conformava, sabe? Então, foi bem difícil a gente dizer adeus para ela. Então, para mim, foi bem marcante esses dois. Mas, assim, todos são, né? Sim, claro. É difícil porque a gente, quando entra na oncologia, a gente mergulha de cabeça dentro da família, né, Mi? Então, a gente se aproxima, a gente vai lidar com a felicidade de uma notícia boa, uma quimioterapia que chegou, que teve uma resposta positiva, uma cirurgia que teve uma resposta positiva, mas também vai se frustrar, vai chorar, vai sofrer quando aquele animal não tem aquela resposta que a gente esperou que teria. Sim. Então, não são só vocês que sofrem. Eu sempre digo que a hora que eu parar de sofrer, ou a hora que eu entrar dentro de um centro cirúrgico e que eu não tiver mais medo do que eu estou enfrentando, eu já perdi o meu... Eu tenho que parar de fazer isso. Sim. Então... Ai, que lindo, Mari. Tá, eu preciso pular dessa parte, porque eu tô muito emocionada. Mari, vamos só pra gente falar mais agora da parte clínica, assim. Quais são os cuidados básicos para quem tem um cachorro? Vacina, eu sei, né? Vou te perguntar agora em relação ao Didico, vacina, limpeza, dentário, quanto que isso é importante? Porque eu até então também não sabia antes da gente ver o Fred, né? Sim. Então explica pra gente essa parte, assim. Hoje é de fundamental importância que você faça os cuidados básicos, porque eles todos influenciam na qualidade de vida e no tempo de vida do seu animal. Então, essas coisinhas básicas, eu até fiz um curso falando sobre isso, sobre cuidados básicos, porque a gente acha que é simples ter um cachorro, é simples ter um gato, que a gente sabe, a gente vê uma coisinha ou outra na internet que a gente acha que está sempre fazendo certo, e não é assim. A gente precisa entender realmente, estudar aquilo ali, fazer a coisa certa, porque às vezes a coisa simples que a gente faz dentro de casa vai dar total. Vamos dar um exemplo bem simples, assim, o gato.
O gato, ele é de origem desértica, né? Então, ele retém muita urina. Então, se você não mimetiza a natureza, se você não deixa água corrente ou fresca, se você não tem banheiros bem limpinhos para ele e um número bom de banheiros em lugares que eles não vão beber água, eles não vão no banheiro, eles só vão, assim, em extrema necessidade. E aí isso tudo, ele ficar retendo ou ele não ficar se hidratando conforme ele deveria, isso traz problema renal. Hoje, a cada 3 gatos, 1 tem problema renal. É uma casuística muito alta, por causa do comportamento que ele já vem dos seus ancestrais. Então, se a gente não conseguir mimetizar isso, não conseguir melhorar essa qualidade dentro de casa... Uma higiene. Exatamente, fazer a coisa certinha, ter uma fonte, ter potinho que não deixa a água com gosto, fornecer mais potes pela casa, ter mais números de caixas de areia, com a areia que ele gosta. Se você não favorecer tudo isso, ele provavelmente vai ser um gato que vai ter problema urinário no futuro ou problema renal. Então, isso é o básico. Então, o que você precisa, além de tudo? Pegou um filhotinho lá, levar no veterinário para ver se está tudo em ordem com a saúde dele, independente de você ter adotado ou você ter comprado. A primeira coisa é fazer um check-up, se está tudo bem, e já ter o teu pediatra ali, eu brinco, né, de confiança, que você possa dar continuidade. As vacinas, fazer todas elas certinhas, de acordo com o protocolo. Então, principalmente, fazer vacina importada, de boa qualidade, numa clínica veterinária que tenha um bom cuidado, porque a vacina precisa estar refrigerada de uma maneira certinha, senão ela perde a procedência, a eficácia. Então, fazer as vacinas, vermífugo, antipulga. O grande problema aqui em Balneário Camboriú hoje não é tanto as doenças infecto-contagiosas. Nosso maior problema é a doença do carrapato. Toda semana eu diagnostico animais de apartamento com doença do carrapato. E ela é uma doença super grave. Então, a gente precisa manter o controle, se você leva para passear, se você leva para banho e tosa, que é o que você normalmente tem que levar para passear. Tem um animal, você tem que levar ele, ter contato com a natureza. Você tem que proteger ele, é de tua responsabilidade você proteger. E a única forma hoje são coleiras ou pipetas ou comprimidos, para que você evite que haja a picada do carrapato, transmitindo assim a doença. Nossa, eu nem sabia essa do carrapato aqui. É muito comum. Antigamente a gente via isso em fazendas, né? Pois era comum. Aqui é tão urbanizado, é tão urbano, né? Nada rural, digamos. E... Não sei se pelo fluxo grande de animais que vêm de fora, as capivaras também ajudam bastante. Verdade. Então a gente acaba tendo bastante a doença do carrapato. Muito, 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 é muito comum. Toda semana pelo menos um animal é diagnosticado. E se eu for comparar com sinomose, que é uma doença que antigamente a gente pegava bastante, é fatal, que é viral, sim, eu já não sei há quantos anos eu não pego uma sinomose. Claro, eu estou no centro de Balneário Camboriú, às vezes mais para o interior já é uma outra realidade, sim, né? Mas não é tão comum quanto a própria doença do carrapato. Então, antipulgas, cuidar bastante, e check-up, como a gente voltou a falar, tem que estar no veterinário, não deixar para procurar o veterinário só quando o animal tem alguma coisa ou apresenta alguma coisa. Não, leva quando ele está bem, para ver se ele realmente está bem internamente, né? Então, esse check-upzinho pelo menos uma vez no ano, a hora que vai fazer as vacinas, já aproveita, pede para o veterinário fazer o check-up, olhar ele por completo para ver se está tudo bem com ele. Sim. Mari, voltando ali só eu acho muito legal quando tu explicou para nós dos dentinhos, né? Isso. Da importância da limpeza dos dentes, dos cachorros. Eu nem imaginava que poderia ter algum problema, alguma coisa assim. Explica pra gente. Muito, né? É muito comum, porque nós, seres humanos, escovamos os dentes pelo menos 3 vezes ao dia, né? E a gente deixa de fazer isso no nosso animal. Então, a gente precisa manter a higiene bucal deles. Não tem como, tá? A escovação no animal, desde que você pega ele filhotinho, mesmo que ele vá trocar toda a dentição aos 7 meses, é preciso que você faça a escovação dentária. Então, é uma responsabilidade nossa, né? O animal não consegue ir lá pegar a escovinha dele e escovar os dentes. Então, é uma responsabilidade nossa. Por quê? Porque é uma contaminação muito grande. Ele está engolindo essa bactéria o tempo todo. Essas bactérias da boca, elas têm predisposição a ir para rim, a ir para coração, causando doenças cardíacas, renais. Fora que essa translocação bacteriana pode ir para qualquer outro lugar, né? Então, é uma contaminação que fica ali na boquinha. O
mau cheiro. Essa bactéria, ela acaba comendo ali o osso do dente, que é quem sustenta. Então, eles acabam perdendo os dentes. Então, precisa fazer uma manutenção. A escovação é feita com escova de dente humana, tá? Uma macia, porque essas escovas veterinárias, elas são muito firmes, então duras, acabam sensibilizando a gengiva, mas com pasta de dente veterinária. Hoje a gente tem pasta de dente enzimática, que elas mesmas não precisa tanto ficar fazendo abrasão, ela mesmo já consegue quebrar essa placa bacteriana. Só que você não adianta, o animal tá cheio de tártaro e você querer ir lá escovar os dentes, nem pensar, tá? Então você primeiro, se acontecer, viu que o teu animal aí tá com mau hálito, tem placa bacteriana, vai levar no teu veterinário de confiança, fazer todo um check-up, fazer a profilaxia, que deve ser anestesiado e indicada que seja feito por um profissional especialista. Hoje nós já temos dentista veterinário, então que vai radiografar toda a boca do animal, vai ver o que está comprometido, o que dá para se manter, se precisar extrair, vai extrair de maneira correta, sem deixar as raízes lá dentro, porque eu vejo muita gente aí de consultório fazendo isso, aí deixa a raiz lá dentro, dá desconforto no animal. Então vai fazer a coisa certinha, vai fazer a profilaxia e depois de tudo limpinho, aí sim você vai dar continuidade em casa, tá? E se você tem um filhotinho, você vai fazer isso desde novinho. Já vai lá começa com o teu dedo, depois você vai passando com uma gazezinha e aos poucos você vai deixando a escova para ele brincar e diariamente. O animal, ele é que nem criança. Sim. A partir do momento que você institui aquilo ali, você faz isso diariamente, ele já espera. O animal é muito inteligente, né, Mi? Então, a gente se surpreende com eles. É nós que não somos criteriosos. Eu vou confessar que, graças a Deus que a gente tem a Mari, porque o Fred aconteceu com ele, né? A gente não cuidou dos dentinhos, o Fred perdeu os dentinhos, então hoje ele tem a língua pra fora, por conta que ele não tem os dentinhos dele. E só que eu digo, eu não escovo os dentes do Fred. Mas aí o que a gente faz? Pelo menos uma vez por ano, ele faz a limpeza. Perfeito. É o que a gente... Eu digo assim, é o que eu faço. E gente, Deus que me perdoe, mas eu faço isso com a Agatha. Eu tento escovar os dentes dela uma vez por dia, que eu paro e vou lá e escovo. Mas de 4 em 4 meses eu levo a Agatha na dentista, porque eu tenho medo que alguma coisa aconteça. Isso. Porque eu não consigo focar na dentista. Ai, não, deixa eu ver. E aí a gente no dia... Cara, tu dá conta do trabalho, tu dá conta da casa, tu dá conta de tudo. Aí quando tu chega, tu fala, ai, já tô deitada, não escovei os dentes, neném, levanta, vamos lá escovar os dentes. Tu imagina se eu tivesse que fazer, teria que fazer com o Fred também. Mas parece que é muita coisa, sabe? É complicado. Então isso é uma coisa que eu faço. Eu digo, não, pelo menos uma vez por ano, então a gente leva ele pra fazer uma limpeza pra ver, né? É o que a gente preconiza. Não tive tempo, não consegui. É muito individual, tá? Tem animais que às vezes vai durar 3 anos, mesmo sem fazer, só fazendo a limpeza. Sim. Tem animais que às vezes com 6 meses ele já tem um acúmulo, que nem criança, que vai ter cárie e não vai ter cárie. Então, vai depender muito da saliva, do pH e tudo mais. Tem alguns animais que têm uma predisposição a acumular mais e outros menos. Mas eu sempre digo, pelo menos uma vez no ano, se você não escova, leva no veterinário para fazer uma avaliação. Sim. Tem presença de placa? Faz a profilaxia. Tá? A vida é bem corrida, é bem complicado. Muitas das pessoas não conseguem. Sim. Mas se você fizer isso uma vez no ano, você já elimina que tem que ficar extraindo os dentinhos. Sim. Você já consegue fazer um cuidado muito maior, evitar essa translocação. Então, esse é um cuidado que às vezes fica mais simples de se fazer. Mas tem que colocar no calendário. Sempre uma vez no ano, faz as vacinas, faz o check-up, aproveita esses exames e já faz a profilaxia oral se você não consegue escovar em casa. Sim, para ajudar. Mari, e o que mais os animais te ensinaram durante essa tua trajetória? Ai, Mi, eles me ensinam todos os dias. Não tem como eu te dizer assim, eu digo sempre, eu uso uma frase assim, se a humanidade fosse 10% do que os animais são, o ser humano estaria salvo. É verdade. Né? Não teria isso que a gente tem. Só 10% do que eles são. Sim. São os animais, são as coisas mais puras que existem na face da Terra. Eles são companheiros, eles são fiéis, eles estão sempre ali, eles estão do nosso lado. Se a humanidade fosse dessa maneira, né? A gente não seria o que é hoje. Verdade. Então, eles me ensinam todos os dias. É incrível. Quando eu sento na mesa do consultório e escuto cada relato, eles me contando o que cada animalzinho fez. Então, a gente se surpreende todos os dias. É incrível.
né? Ai, que lindo. E tu podia deixar para quem tá ouvindo a gente uma mensagem, assim, que quem gosta do seu pet, quem tem um pet, assim, que é muito apegado, uma mensagem, assim, de uma profissional que tu é, pra gente poder passar? Claro, eu penso assim, cuidem, né? Eles são nosso bem mais precioso. Hoje as pessoas têm muito, ao invés de ter filho, ter animal. Então eles são nossos filhos, né? E eles amam a gente, retribuam esse amor da maneira que eles dão pra gente, porque o que a gente pode fazer é o cuidado, é a aproximação, é o tempo. A gente se engana achando que tá sempre em casa, tá sempre com o animal, mas a gente não designa tempo para isso, né? Quando a gente tem um filho, a gente sabe que a gente tem que parar, tem que brincar. Por que a gente não faz isso com o nosso pet, né? A gente acha que só companhia é suficiente. Então, designe tempo para o seu animal, tire ele, leve para um parque, brinque com ele, dividam o seu tempo, porque o tempo passa muito rápido, né, Mi? E quando a gente pisca, eles já estão indo, ou acontece alguma doença na parte da oncologia, a gente vê cada vez mais jovens eles tendo esses tumores, então a gente não sabe o dia de amanhã. Então curtam ao máximo o seu pet, amem eles e determinem tempo para ficar e curtir esse amor. Sim, ai, que legal. Mari, e onde as pessoas podem te encontrar? Passa teus contatos, onde que a gente encontra a Mari? Agora nós estamos, a partir do mês passado, nós criamos a Oncocer. A Oncocer é a primeira clínica oncológica do Vale do Itajaí. Então é uma clínica onde vocês encontram todo o tratamento oncológico que seu animalzinho vai precisar. A gente fez ambientes pensados em cuidar desse momento com a maior delicadeza possível, tanto para o tutor quanto para o animalzinho. Um ambiente tranquilo, onde eles podem se sentir à vontade, sem aquele medo do que está passando, né? E temos salas para quimioterapia, onde o tutor pode acompanhar o procedimento, pode ficar junto com o seu animal e minimizar todo esse estresse que é o tratamento. Sim. Então, a Oncocer, ela fica no centro de Balneário Camboriú, na rua 951, número 241, sala 2. E sempre que vocês precisarem, que vocês verem qualquer alteraçãozinha no seu animal, uma bolinha, uma mudança de comportamento, procurem sempre um atendimento especializado. Isso vai fazer total diferença na vida do seu pet, na longevidade, na qualidade de vida e no bem-estar deles. Ai, Mari, obrigada. Obrigada a você, muito obrigada por ter por vindo, por ter aceitado o nosso convite, né? Eu tenho que te agradecer mesmo por tudo, pela Chiquinha, pelo Didico, quanto que tu dedicou para nós, né? Teu tempo. Enfim, obrigada. Eu que agradeço obrigada por mesmo. toda a confiança de todos esses anos, pra gente estar junto, por toda a parceria e carinho. Obrigada. E, gente, assim, com o meu olho cheio de água que a gente vai terminar esse episódio. Muito obrigada por terem ficado com a gente até aqui. Curtam, compartilhem, comentem. Ajuda a gente, por favor, se inscrevendo no canal. Vou falar de novo, repetir. E, Didico, obrigada por tu ter vindo junto hoje. Você é muito fofo e a gente te ama. Tchau, gente. Obrigada. Até o próximo episódio.